noite, pessoal. Deixa eu já compartilhar com vocês aqui os nossos slides. Sejam todos bem-vindos, como a professora Thaisa disse, né? Começando aí mais um módulo 54. Agora, finalzinho de ano passa voando, né? A gente nem vê essas 9 semaninhas, 9 aulas ao vivo que nós vamos ter. Acho que vai passar bem rapidinho, ainda mais que é uma disciplina onde a gente vai ver um software por aí, né? Não sei se vocês já olharam qual é o software que a gente vai trabalhar lá no livro de vocês, né? Quem folhear ou percorrer lá o PDF um pouquinho mais à frente, vai ver que a gente vai ver um software de simulação, que é o software Arena. Então, acho que as nossas aulas vão passar assim, vão ser bem rápidas, né? No sentido de que nós vamos ver muitas coisas aqui no ao vivo, a gente vai praticar bastante, mas já queria até adiantar um pouquinho para vocês que a nossa disciplina ela vai ser dividida em duas partes, vamos dizer assim. Uma primeira parte, que a gente vai ver um pouquinho mais da teoria, a gente vai falar sobre teoria das filas. Essa primeira parte vai dar um suporte para depois, lá no meio do nosso módulo, a partir mais ou menos da semana 6, 5, 6, a gente daí sim começar a utilizar o software Arena, ok? Então, essa base teórica dessas primeiras semanas são muito importantes para vocês conseguirem fazer as atividades, né? Mas também para dar um suporte teórico para a gente conseguir depois ir para o software e conseguir utilizá-lo. Se a gente fosse direto para o software, seria bem mais difícil vocês entenderem, né? Então, essa parte teórica aí é muito importante. Essa parte de teoria das filas que vai dar suporte aí para a simulação depois lá do software, ela é muito importante de ser vista aí nesse início, ok? Boa noite, Rogério, Fernando... Valni, acho que é assim, Valni, a pronúncia, sou um pouco ruim com pronúncias de nomes aí, gente, qualquer coisa vocês podem me mandar. Bom, mas vamos lá, né? Antes da gente iniciar o conteúdo, me apresentar um pouquinho para vocês. Não sei se alguém já me conhece, se alguém já teve alguma outra disciplina comigo. Eu sou a professora Nádia, sou graduada em Engenharia de Produção, também fiz meu mestrado na área de Engenharia de Produção. Faço atualmente meu doutorado também em EP, na parte de transformação digital, indústria 4.0, indústria 5.0. Sou pós-graduada e também em docência do ensino superior, né? Tenho uma certa experiência também na indústria, estive um tempo na indústria, trabalhei com pesquisa operacional, gestão da qualidade, PCP, e vocês vão ver que simulação tem tudo a ver com isso. Tem relação com pesquisa operacional, em alguns lugares a parte de simulação é visto dentro da pesquisa operacional, né, como uma área da pesquisa operacional, também ajuda em planejamento, né, do processo produtivo, então tem muita relação com o PCP, sobre conhecer como que é os fluxos de processos, de serviços, então espero muito poder contribuir aí um pouquinho para a formação de vocês. Mandem aí no chat, por favor, de onde vocês são, de qual polo, para a gente se conhecendo um pouquinho melhor. Bom, para a gente começar, pessoal, eu queria alinhar um pouquinho aqui nossas expectativas com a disciplina. Não sei o que vocês esperam dessa disciplina, então o que vocês imaginam aí que nós vamos ver? Ou o que vocês esperam sair sabendo aqui quando nós encerrarmos a disciplina, lá no final do módulo? Quem, né, já trabalhou com algum software de simulação, manda no chat aí também. Quem já tem algum conhecimento com simulação, ou se no trabalho de vocês, onde vocês estão hoje, se existe ali algum setor que trabalha com algum software, pode ser outro, né? Nem que seja aí não precisa ser o Arena, às vezes tem um Flexim também, né? Que alguns lugares trabalham na hora de fazer simulação. Vão mandando aí no chat. Rogério de Campinas, São Paulo. Boa noite, Jennifer. Ah, Jennifer dando um recadinho, né? Para baixar o Arena o quanto antes. Pessoal, quanto antes, melhor, né? Tem algumas instruções para vocês lá no livro, se eu não me engano, unidade 6 de como baixar o software. É bom baixar para evitar mesmo qualquer tipo de problema. Quando a gente fala de software, depende muito do computador, varia de computador para computador, né? Se é um computador um pouquinho mais antigo, pode ter ali, a princípio, uma dificuldade maior para baixar, né? Então, um recadinho da Jennifer, acho que vale a pena aí, né? Quem puder já ir procurando o software, basta vocês digitarem a Arena no Google, entrar no site da Paragon, que vocês conseguem baixar a versão estudante. Dando um spoiler, né? É muito bom o Arena para a gente estudar aqui na disciplina, porque ele tem uma versão estudante muito rica. A versão estudante dele não limita a gente em nada. Na verdade, limita em questão do tamanho da simulação, mas ele não bloqueia, ele não limita a utilização de nenhum recurso. Então, é um software muito bom da gente estar trabalhando aqui, porque a gente fica bem livre para usar ali tudo que a gente precisar dentro do software. Bom, então, e aí? O que vocês esperam da nossa disciplina? Ou alguém já trabalhou aí com simulação? O trabalho de vocês tem algum setor relacionado a isso?
Não, vai ser novidade para todo mundo. Então, só para a gente, né, entender, nessa primeira parte da disciplina, nós vamos falar de teoria das filas. Então, da semana 1 até a semana 5, a gente vai ver essa parte mais teórica da simulação, da parte de simulação, né, para dar subsídio para a nossa segunda parte, que é simulação com software, no qual nós vamos utilizar o software Arena, e daí a gente vai ver o Arena ali a partir da sexta semana. Não precisam se preocupar e não sei mexer no software, gente. Tudo que é cobrado de vocês nas atividades, no mapa, eu vou mostrar aqui nas aulas ao vivo. Às vezes vai ser um pouquinho mais adiante, lá na semana 6, 7, 8, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão ter tempo suficiente para tirar qualquer dúvida em relação aí ao software, ok? Aproveitando para dar um recadinho, por mais que a gente vai usar o software mais lá na frente, como disse a Jennifer, né? É bom a gente se antecipar e baixar ele. Então, recadinho para quem já for baixar o Arena, para vocês não estranharem. Então, já quero deixar isso alinhado desde a nossa primeira aula. Então, dependendo da versão do Arena, a gente tem... Deixa eu contextualizar para vocês, né? Quando a gente usar o software, a gente vai lá fazer o desenho, simular, e quando a gente simula, ele gera um relatório com resultados. E daí, dependendo da versão do Arena, a gente tem diferentes tipos de relatório. Para quem for baixar o Arena agora, provavelmente vocês vão pegar essa versão aqui, ó, a 16.2, que é a versão mais recente dele. Às vezes alguém já tem baixado de um tempo atrás, pode ser que esteja com a versão 16.1. Se quiser, baixa atualizada, né? Mas se quiser usar 16.1 também não tem problema. Eu vou estar usando ambas as versões aqui com vocês, mas na maior parte do tempo a versão 16.1. Mas é a mesma coisa, o layout é o mesmo, onde acha os módulos estão no mesmo lugar. Qual é a única diferença? Tanto que é importante eu falar isso para vocês, porque no livro, quando ele foi escrito, utilizaram a versão 16.1. Então, o que acontece? Na versão 16.1, ele gera o relatório Category Overview, que é como se fosse um PDF. E só tem esse relatório na versão 16.1. Então, aqueles prints que vocês forem ver no livro, né? Às vezes, alguma atividade que tem um print lá do relatório para vocês interpretarem, vai ser dessa versão 16.1, que é um print de um PDF. Na versão 16.2, não existe esse Category Overview. Então, não se estranhem quando vocês baixarem o software e não gerar esse relatório. Realmente, não tem mais na versão 16.2. Mas vai ser importante a gente ver aqui na aula ao vivo para vocês justamente conseguirem ver o relatório em formato ali de Category Overview e conseguirem identificar, interpretar na hora ali da atividade, às vezes na hora da prova, né? Tem algum print desse relatório. Então, para vocês já terem familiaridade com ele. Então, não estranhem. Esse Category Overview, que é como se fosse um PDF, só vem na versão 16.1. Ah, eu preciso baixar 16.1? De jeito nenhum, vocês nem conseguem, né? Vocês vão achar lá no site da Paragon hoje o Arena 16.2, então baixem ele. Na versão 16.2, o relatório ele vem como Excel. Então, na hora que vocês rodarem qualquer simulação, vai abrir um Excel. Então, por isso que eu tô falando, não estranhem, né? A versão 16.2 gera um Excel. E a gente ainda tem a opção do bloco de notas, que daí está presente em ambas as versões, tanto a 16.1 quanto a 16.2, ok? Então, aqui, quando vocês abrirem o software, lá nas configurações de relatórios, só adiantando, tá, gente? Porque eu sei que tem alguns ansiosos que daí baixam e daí começam a vir as dúvidas, por que não está aparecendo o PDF? Então, só para deixar claro já. Lá na versão 16.1, então, vocês têm essa gama de opções de relatórios, onde aqui aparece o Category Overview, como se fosse um PDF, que é o que aparece aí nas atividades de vocês. E tem esse Simon Summary Report, que é o bloco de notas. Isso na versão 16.1. Na 16.2, que provavelmente é a que vocês vão baixar, só vai ter essas duas opções, eles restringiram bastante. Que é daí o modelo estatístico aqui, que seria em Excel, e o bloco de notas, que daí aparece nas duas opções. Foi um upgrade que a Paragon deu no software. Eu achei que eles poderiam deixar o Category Overview, né? Não precisariam ter tirado, mas eles tiraram e trouxeram o Excel, que foi uma novidade dessa versão, justamente para conseguir trabalhar com planilhas, tabelas dinâmicas, gerar gráficos. Então, foi um upgrade, né, para o pessoal que trabalha realmente na prática e com o software, conseguir usar bastante esses dados com o Excel. Qualquer dúvida, né, vocês podem ir mandando aí, mas até aqui
São só informações já extras, adiantadas para vocês, para quem for baixar o software, tá bom? Só para vocês já terem aí essa noção dessas diferenças. Às vezes pega uma atividade ali que o relatório está diferente, então vocês já sabem que está diferente por conta das versões. Ok? Então vamos lá, né? Vamos começar aí entendendo o que é a simulação. Então, por que estudar simulação no curso de vocês? Por que ela é importante? Alguém aí tem ideia, tem palpite de como usar a simulação? Por que ela é importante? E aí, o que é a simulação para vocês? Eu trouxe uma definição aqui que diz o seguinte: a simulação é um processo de projetar um modelo computacional de um sistema real e conduzir experimentos com este modelo com o propósito de entender seu comportamento e ou avaliar estratégias para sua operação. Então, a simulação, basicamente, ela vai utilizar ali o que a gente fala de técnicas matemáticas, que é, inclusive, teoria das filas que nós vamos ver. Então, basicamente, a simulação, ela utiliza ali técnicas matemáticas que são empregadas em computadores para permitir a gente imitar o funcionamento de algum processo ou de algum sistema real, né? Então, a simulação ela vai permitir a gente ali representar um sistema real por meio do virtual, por meio de um computador. Seja lá desde a chegada da matéria-prima até a saída do produto final, ou desde a chegada de um cliente até ele sair de um estabelecimento atendido, né? Então, a simulação ela vai dar aí a capacidade para a gente modelar diferentes cenários reais, né? Testar diferentes cenários reais, ver oportunidades, testar diferentes quantidades de postos de atendimento, diferentes quantidades de máquinas. Se eu aumentar um recurso aqui, o que afeta no restante da minha produção? Eu consigo identificar gargalo, né? Ver atividades que são mais lentas, onde eu tenho mais congestionamento, maior formação de fila. Eu consigo ver a ocupação das minhas máquinas em um dia de trabalho, quanto por cento ela está ocupada, ou dos meus recursos, dos meus operadores, né? Quantos por cento eles ficam ocupados ao longo do tempo, qual está mais sobrecarregado, qual está mais ocioso. Se for um serviço, quanto tempo meu cliente fica ali aguardando na fila, né? Quanto tempo ele leva para ser atendido. Então, a simulação vai permitir a gente ver todas essas informações, seja de um processo produtivo, ou seja ali da prestação de um serviço. Então, a gente consegue ter ideia, né, de como que o fluxo acontece e testar diferentes possibilidades. Então, nesse processo, eu consigo alterar posições de máquina, eu consigo acrescentar máquinas, acrescentar recursos, mudar ordens na produção para ver o que implica na formação de filas, né? Então, a gente consegue ali testar diferentes cenários, explorar ali diferentes cenários, diferentes processos, mudar posições de recursos para ver os impactos no final ali do processo produtivo. E daí a gente consegue, então, ter noção de o quanto uma mudança lá na vida real, no processo real, vai impactar no todo. Então, a gente consegue ver isso primeiro, né? Utilizando a simulação, modelo computacional, para depois tomar a decisão na vida real. Ou seja, a gente consegue minimizar os impactos negativos, né? A gente consegue prever o que vai acontecer se fizer essa mudança, e dando certo, a gente vê que realmente vai melhorar o processo, né? Vai trazer ganhos, daí a gente implementa, então, na vida real. Então, isso que é a simulação, a gente empregar técnicas matemáticas usando computadores para simular qualquer processo real e aí facilitar a tomada de decisão. A nossa coordenadora Crislane está passando por aqui, né? Desejando para nós aí um excelente módulo, uma boa aula. Obrigada, Crislane, né? Esperamos aí que vocês consigam aproveitar bastante cada uma das nossas aulas ao vivo, pessoal. Então, entendendo o que é simulação, né? A gente, basicamente, com ela tem aí a liberdade de acertar e errar. Então, eu posso testar diferentes cenários usando ali o software, eu posso errar, né? Eu posso piorar aquele sistema, então eu tenho essa liberdade até eu acertar e daí sim trazer isso para a vida real e trazer ganhos ali no meu processo produtivo ou na minha prestação de serviço. Então, a simulação nos permite, a gente tem essa liberdade, né? De testar diferentes cenários, acertar e errar com ela para daí tomar a decisão na vida real. Então, nós vamos iniciar, né, essa primeira semana, já entendemos o que é a simulação e a gente vai começar falando um pouquinho da teoria das filas, que é o subsídio aí para a simulação de processos produtivos. Então, vamos começar entendendo um pouquinho aí da origem, né, desses conceitos.
A simulação de processo produtivo, ela surgiu ali logo após a Segunda Guerra Mundial, né, quando se veio a necessidade ali de otimizar sistemas produtivos. Mas a teoria das filas, que é o nosso assunto de hoje, é um pouco mais antiga que a simulação, tanto que ela é subsídio para a simulação, né? E ela veio ali por volta do início do século XX. E um dos pioneiros da teoria das filas foi o engenheiro dinamarquês Erlang. Eu acho que vocês já ouviram falar de Erlang em algum momento, em alguma outra disciplina, talvez cálculo, física, né? Mas ele também está presente aí na pesquisa operacional, na parte de simulação, da área de simulação, onde ele estudou o congestionamento de linhas telefônicas. O que ele percebeu? Naquela época, né, se usavam ali, tinham centrais de telefonistas, né, que atendiam ali os telefonemas. Então, se a gente queria fazer um telefonema para outra pessoa, caía lá na central onde uma telefonista atendia e daí ligava a gente com a pessoa que nós gostaríamos de falar, né? Então, naquela época, o Erlang, ele observou ali que as chamadas, elas chegavam de forma totalmente aleatória. E daí, quando uma linha estava livre, a chamada ela era atendida ali imediatamente pela telefonista. Só que se todas elas estivessem ocupadas, a chamada ela era encerrada. A pessoa precisava tentar novamente até pegar ali uma linha disponível. Então, com base nisso, com base nesse congestionamento das linhas telefônicas, o Erlang, na época, ele fez ali algumas deduções matemáticas e essas deduções, né, elas permitiram ali analisar, no caso, na época, os sistemas telefônicos e que são utilizados até hoje para avaliar qualquer sistema de espera. Então, veio lá, né, com a espera para as chamadas, linhas telefônicas, ele fez deduções matemáticas que são utilizadas até hoje aí para análise de filas de qualquer sistema de espera. E daí, além das contribuições do Erlang para a teoria das filas, a gente teve também o Markov. Então, o Markov, ele estudou ali processos probabilísticos, ficaram conhecidos também como cadeia de Markov, acho que em algum momento vocês já ouviram falar. E daí o Markov, ele também ajudou ali com alguns princípios básicos da modelagem e simulação de sistemas de filas. Então, combinando, né, o que o Erlang trouxe com o que o Markov trouxe, a gente tem hoje os princípios do que a gente chama de teoria das filas. A gente vai explorar um pouquinho mais a fundo o que é isso, o que é a teoria das filas, para que ela serve e qual é a relação dela com a simulação de processos produtivos. Então, já que nós estamos falando de filas, já que essa nossa primeira aula é a introdução à teoria das filas e conceitos básicos, vocês verem, né, esse é o primeiro tema, unidade 1 lá do livro de vocês, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre fila, né? Todo mundo, acho que em algum momento já pegou filas, né, pessoal? Seja uma fila para pagar alguma conta, ou uma fila virtual, né? Quem nunca entrou ali numa chamada virtual, às vezes uma fila até na parte de prioridade, um caixa prioritário que também tem a formação de uma fila, às vezes uma fila para pegar outra fila, né? O brasileiro adora uma fila, então a gente vai começar falando aí sobre formação de filas. Então, vou começar perguntando para vocês quais filas vocês pegam diariamente aí na vida de vocês, ou qual a maior fila que você já pegou. Vocês podem escanear o QR Code, eu vou abrir aqui para vocês, liberar um Twitter, que a gente vai tentar fazer uma nuvem de palavras aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Vamos lá. Vai aparecer na nuvem de palavras aqui para nós. E eu vou ver se a gente consegue mandar o link para vocês aqui no chat. Escaneiem aí, mas eu vou pegar o link também aqui para quem quiser abrir o link. Colocar ali alguns lugares em que vocês já se depararam com formação de filas, qual a maior fila que vocês já enfrentaram aí. Acho que eu consegui mandar para vocês no chat aí, pessoal. Então, quem não conseguir escanear, pode abrir aí o link que eu enviei no chat. Coloquem aí. Quais lugares vocês já enfrentaram aí uma fila? Lá, começou a aparecer. UPA, aonde mais? Vão colocando aí, pode responder mais de uma vez. E aí, aonde vocês já enfrentaram fila? Eu já peguei muitas filas em diferentes situações na minha vida, hein? E vocês? Onde mais? Eu vou voltar aqui, ó, o QR Code, se alguém quiser escanear aí pelo celular para preencher. Bem tranquilinho. Basta escanear, já vai levar vocês para a página onde tem 3 campos para vocês colocarem ali aonde vocês já pegaram alguma fila, onde vocês já enfrentaram filas aí.
E aí, vamos ver. Onde mais? Só UPA? Vocês não pegaram fila aí em mais lugar nenhum? E aí? Eu acho que vocês já enfrentaram fila sim, ou só tem fila aqui na região de Maringá? E aí, gente? Quem não conseguir acessar qualquer coisa aí, o Mentimeter pode mandar aqui no chat. Onde mais vocês enfrentaram fila? Olha lá, lotérica. Onde mais? Olha lá, banco, supermercado, médico, posto. Onde mais? A Kelly mandou ali no chat o banco, né? E aí? Onde mais a gente pode enfrentar filas? Alguém mais aí já pegou fila em algum outro lugar? E aí? Pensem aí no trabalho de vocês, a formação de filas. Onde mais a gente tem formação de filas? Só? E aí? Ali, a Kelly colocou banco. O banco apareceu na nossa nuvem de palavras aqui também. Onde mais? Só banco, lotérica, supermercado, médico, posto e UPA? E aí? Só essas filas que vocês pegaram até hoje? Cartório, a Kelly mandou ali cartório. Então, são N lugares que a gente encontra aí filas, né? Que a gente tem informação de filas. Opa, saiu aqui, ó. Deixa eu voltar. Vamos olhar a nossa nuvem de palavras um pouquinho. Então, a gente tem fila aí, né? Em lotérica, em banco, supermercado, na UPA para ir no médico. Às vezes, mesmo médico particular, você marca lá o médico, mas fica um tempinho ali naquela fila, né? Acredito que em restaurantes, alguém mais aí já pegou fila na entrada num restaurante ou numa padaria para comprar alguma coisa, num cinema. Ah lá, a Jennifer colocou carregamento de cargas, tem fila para carregar, tem fila para descarregar cargas também, né? Onde mais? Entrada de cinema, entrada de estágio, de shows, né? O pessoal que tá indo pro Rock in Rio deve estar pegando uma fila danada para entrar. Fila para decolar avião, né? Tem uma certa ordem ali para decolar, para pousar. E num correio, né? Para lavar um carro, às vezes o carro fica ali numa fila, tem uma prioridade. Um posto de gasolina, né? Um pedágio, quem já viajou aí e pegou um pedágio, a gente também tem formação de filas, né? Então, gente, a formação de filas está aí presente no nosso cotidiano, né? Vida pessoal, vida profissional, lá na empresa, quando vai pagar uma conta. Então, é crucial que a gente estude aí um pouquinho sobre como essas filas são formadas, inclusive no ambiente produtivo. Deixa eu voltar os slides aqui. Então, a teoria das filas está relacionada a isso, está relacionado basicamente em como forma as filas. Ela vai fornecer ali uma base para a gente entender um sistema de espera, né? Para depois a gente ir para a simulação e conseguir simular esse processo de formação de filas. Então, na teoria das filas, os pesquisadores lá, que a gente viu um pouquinho, né, do Markov, do Ehrlich, e depois isso foi também se desenvolvendo, a gente tem equações e modelos probabilísticos para descrever como que as filas se formam, como que as pessoas são atendidas, né? Seja num banco, seja num supermercado, em qualquer outro centro de atendimento, ou num processo produtivo, como que as festas elas passam por uma série de processos. Então, esses parâmetros, essas equações, elas vão ajudar a gente, basicamente, a calcular algumas coisas importantes, como o tempo médio de espera, tamanho médio dessa fila, a taxa de ocupação dos recursos, né? Então, a teoria das filas vai nos trazer todas essas equações para a gente chegar nesses parâmetros. Então, um exemplo aqui de um supermercado. Se a gente pegar um supermercado, que acho que todo mundo vai no supermercado, né? E é mais fácil da gente relacionar. Se a gente for no supermercado, não sei se vocês já perceberam que o número de guichês que estão abertos ali no supermercado, o número de atendimentos ali, eles variam ao longo da semana. Então, se eu for, por exemplo, numa segunda-feira, o supermercado ele pode ser enorme. Ele pode ter 20 guichês de atendimento. Só que se eu for numa segunda-feira lá, acho que se eu contar aqui, 5 abertos vão ser muito. Então, de 20, só 5 está funcionando.
Já se a gente for numa sexta-feira à noite, num sábado, né, às vezes num domingo, os supermercados maiores que abrem, a gente já vai ter um número bem maior de guichês funcionando, né? Numa véspera de feriado, numa véspera de Natal, então, os 20 guichês vão estar funcionando. Por que que isso acontece? Porque a gente tem a variabilidade da demanda, né? Principalmente no supermercado, a demanda varia conforme os dias da semana. Então, no começo de mês tem mais movimento, no final de mês, ali meio de mês, tem menos movimento. Então, né, a gente tem essa variabilidade da demanda. E daí, como encontrar, vamos dizer assim, como achar o número ideal de guichês de atendimento que a gente tem que abrir em cada dia da semana? Então, a simulação de processos produtivos, a teoria das filas, vem para nos ajudar a encontrar isso, né? Encontrar, de acordo com a minha demanda, quantos guichês eu devo abrir ao longo da semana, para que os meus funcionários não fiquem nem ociosos, mas que também eu não tenha guichês muito sobrecarregados, porque daí o meu cliente vai ficar insatisfeito também de pegar uma fila muito grande. Então, a gente consegue, né, calcular parâmetros de filas ali, para encontrar o número de guichês ideal de acordo com cada demanda. Então, às vezes, vale a pena o supermercado deixar alguns guichês fechados, porque se pagar funcionário para funcionar os 20 guichês numa segunda-feira em que o movimento é paradíssimo, o gerente ali vai sair no prejuízo, né? Mas também, se na véspera de um feriado tiver só 5 guichês funcionando dos 20, o meu cliente é que vai achar ruim, ele não vai nem ficar no supermercado, ele vai entrar e ver aquela fila, vai para outro lugar, né? Então, ali a Jennifer falou, dia de pagamento principalmente, o movimento cresce, né? Então, a gente tem que estar lá com uns 15, 20 guichês funcionando. Então, a teoria das filas, ela vai nos ajudar a calcular esses parâmetros de como que é a formação de filas ao longo do dia, com a chegada dos meus clientes, vai mostrar quais informações a gente tem que coletar, né, as informações suficientes para depois a gente conseguir fazer uma simulação. Ela vai ajudar a gente a calcular quantos postos de atendimento eu tenho que funcionar de acordo com cada demanda. Na fábrica, quantas máquinas eu devo rodar, daquelas que fazem o mesmo tipo de serviço, né, de acordo com a demanda. Então, essa teoria das filas, ela vai nos ajudar em tudo isso. Então, hoje é mais uma introdução, a gente vai calculando esses parâmetros ao longo das próximas aulas. Hoje é mais para a gente entender o que é teoria das filas, muitos nem ouviram falar, né? Então, tá entendendo agora o que é isso, o que é a simulação. E daí, ao longo das próximas semanas, a gente vai, de fato, entrar firme nos cálculos. Daqui a pouquinho tem cálculo. Vou mostrar hoje um exercício prático, mas um pouquinho mais leve. Mas nas próximas semanas, a gente vai começar a aprender a calcular todos esses parâmetros que eu falei para vocês de formação de filas. Daí vocês vão ver que tem diferentes equações para cada modelo de filas. Então, vamos lá. O que é a teoria das filas? A teoria das filas é uma técnica que tem como função não a otimização de sistemas, mas sim a determinação das medidas de desempenho das filas de espera, tais como o tempo médio de espera e a produtividade do sistema, dados estes que podem ser utilizados para o projeto da instalação de serviço. Então, a teoria das filas, gente, ela não otimiza sistema. Então, ela não é igual, assim, uma programação linear que eu vou otimizar e achar a solução ótima. Não, a teoria das filas, ela não vai dar o ótimo para a gente, mas ela vai fornecer informações suficientes que a gente, interpretando essas informações, a gente consegue tomar uma decisão mais assertiva. Então, depois de eu coletar N dados, avaliar N parâmetros, eu vou tomar a decisão. Se eu aumento um guichê, se eu aumento um posto de atendimento, se eu reduzo funcionário, se eu contrato mais funcionário, se eu aumento um turno, se está reprovando muito na qualidade, se identificar qual que é o meu gargalo, né? O que eu posso fazer para melhorar o gargalo. Então, ela não otimiza o sistema, mas ela dá subsídio suficiente para a gente tomar uma decisão mais assertiva lá no dia a dia da fábrica, no dia a dia do serviço. Então, estudar aí, né, um sistema de filas vai ajudar a gente a ver aí ineficiência de pessoas, ineficiências de processos e ajudar a melhorar esses processos e esses sistemas. Então, como que acontece aí a formação de uma fila, né? Quem nunca enfrentou uma fila? Acho que todos vocês já enfrentaram e sabe como uma fila se forma, né? Mas conceitualmente, se a gente for definir, analisar, estudar como que é a formação de uma fila. Então, tudo começa ali com a chegada dos clientes, né? Então, o cliente precisa de algum tipo de atendimento ou, trazendo também para o processo produtivo, chega um pedido e esse pedido precisa passar por uma série de atendimentos. Mas vamos tomar aqui o serviço como exemplo. Então, chega ali uma série de clientes, né, que precisam passar ali para um atendimento e esses clientes, eles chegam ali de uma fonte de entrada.
Então, chegam ali da população, se é as peças, né? Chegam ali dos pedidos, e daí, ao entrar no sistema, se o atendente estiver desocupado, esse cliente ele já é atendido na hora. Porém, se esse guichê já está ocupado por alguém, as pessoas vão chegando e vão aguardando numa fila, né? E daí os clientes eles vão sendo atendidos de acordo com regras pré-estabelecidas. O mais comum é o primeiro que chegou, é o primeiro que vai ser atendido, né? Segue a ordem de chegada. Mas daqui a pouquinho a gente vai ver que nem sempre é assim. Tem diferentes processos de atendimento e regras de atendimento. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. E daí a fila é formada assim, né? Quando o posto de atendimento está ocupado, vai sendo formada uma fila, então, essa pessoa fica um tempo no posto de atendimento, é liberada, quando ela é liberada, os próximos passam a ser atendidos, ficam um tempo no posto de atendimento e também são liberados. E daí esse ciclo continua, né? Então, mais um pouquinho à frente, a gente vai ver as fórmulas, né, associadas a parâmetros de filas, tempos de espera, números de filas, mas hoje é mais para a gente entender um pouquinho essa formação. Então, os clientes, eles chegam ali provenientes de uma população, eles formam uma fila para passar, então, por algum posto de atendimento. E a gente tem diferentes formações de fila. Então, a gente pode ter aqui a fila única e um único servidor, é onde a gente tem um único atendente, um único posto de atendimento, e todo mundo que chega forma uma fila ali. Outro tipo que nós temos é uma fila única para múltiplos postos de atendimento em paralelo, ou múltiplos servidores em paralelo. Um exemplo disso daqui é quando a gente vai, por exemplo, aqueles guichês caixa rápido de supermercado. Não sei se todo lugar é assim, mas existem alguns supermercados que tem a parte do caixa rápido, que só entra quem está com a cestinha, né? E normalmente a gente tem lá 3, 4 caixas rápidos e uma única fila. Conforme o caixa vai liberando, o próximo da fila é atendido. Então, é uma única fila para vários postos de atendimento. O primeiro aqui que liberar é para onde o que estiver na fila vai. Então, aí já tem uma diferença, né? Fila única e um servidor, e aqui fila única e múltiplos servidores. Mais um tipo de variação que nós temos é múltiplas filas e múltiplos servidores em paralelo. Então, é que quando nós temos vários postos de atendimento, mas cada atendente tem a sua própria fila. Então, é quando a gente fica decidindo, né? Ai, qual fila eu pego? Desse caixa, daquele, qual tá menor? A gente tem que se decidir por uma fila, né? Porque cada posto de atendimento tem a sua própria fila. Então, uma outra variação aí. E nós também podemos ter a fila única e múltiplos servidores em série. Nesse caso, a gente tem um atendimento em série, é quando a gente precisa passar por mais de um atendimento. Então, aqui é mais fácil tomar processo produtivo como exemplo, né? Então, se eu tenho ali um processo produtivo que passa por uma retífica e depois vai para um outro acabamento. Então, a minha peça, ela fica na fila da retífica, saiu da retífica, fica na outra fila do polimento, por exemplo, né? Então, é quando a gente precisa passar por vários processos e daí a gente pega filas sequenciais. Eu pego a fila para o primeiro atendimento, sou atendida, sou liberada, daí pego uma outra fila para um segundo atendimento. Então, isso seria aí o exemplo de fila única e múltiplos servidores em série, porque é um após o outro. Esse aqui é em paralelo, são independentes. Então, em série, a gente precisa passar por todos os atendimentos, então a gente vai precisar pegar mais de uma fila aí. Então, a gente tem essa variedade de sistemas de fila, e é importante essa variedade, porque a gente vai ter diferentes situações no dia a dia, diferentes configurações de sistema, diferentes configurações de processo, e daí é importante a gente entender cada formação, porque na hora de nós, né, calcularmos os parâmetros de fila, é importante saber se o processo tem atividades em paralelo, se ele tem atividades em série, né? Então, é importante essa variabilidade justamente por conta das diferentes configurações que a gente tem na vida real, né? Diferentes processos e atendimentos aí. Então, se familiarizando um pouquinho com os termos. Vou passar um pouquinho mais rápido essa parte, que a gente já falou bastante sobre a formação de filas aí. Mas a fila, então, é onde os clientes aguardam ou as peças aguardam. Disciplinas de filas ou atendimentos é a forma como os clientes ou as entidades, as peças, ou seja, aquilo que está aguardando na fila, é a ordem com que eles vão ser atendidos. Isso é o que a gente chama de disciplinas de filas. Gravem muito esse nome, gente, porque todos os termos que eu vou falar aqui com vocês, até a semana 9 a gente vai estar falando. Então, quando eu falar disciplina de filas,
vocês já precisam saber que é o quê? A ordem com que as entidades vão ser atendidas. E daí a gente tem diferentes disciplinas de filas. FIFO, que eu acredito que vocês já ouviram falar em PCP, principalmente, né? FIFO, first in, first out, primeiro que entra, primeiro que sai. O LIFO, ao contrário, last in, last out. O último que entra é o primeiro que vai sair. Tem o PRI, que é por prioridade, e o CIRO, que é aleatório. A gente vai ver, essas são as principais, existem outras regras, a gente vai ver como que é cada uma delas agora, bem brevemente, para vocês entenderem. Então, por exemplo, vamos supor que nós temos aqui uma prateleira e eu estou ali colocando itens nessa prateleira. Diferentes itens foram colocados nessa prateleira. E agora eu vou utilizando esses itens de acordo com a disciplina de filas FIFO. Ou seja, a ordem com que esses itens que eu coloquei na prateleira, supondo que eles são todos iguais, a ordem com que eu vou utilizá-los vai seguir a regra FIFO. Ou seja, o primeiro que chegou na prateleira, o primeiro que eu coloquei na prateleira, é o primeiro que eu vou tirar para usar. Então, se eu coloquei o 1 primeiro, é o primeiro que vai sair. O 2 em seguida, o 3 em seguida, o 4, 5, 6, o 7, o 8 e o 9. Ou seja, eu usei na mesma ordem que eu coloquei. Então, é mais comum utilizado ali em filas de supermercado, filas de lotérica, filas de banco. Ou seja, o primeiro cliente que chegou é o primeiro a ser atendido. Não tem muito segredo. LIFO, last in, first out. Então, coloquei lá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloquei meus itens na prateleira. O último que entrou na prateleira é o primeiro a sair. Então, vai sair o 9, o 8, o 7, o 6, o 5, 4, 3, 2, 1. Ao contrário, o último que chegou é o primeiro a sair. Exemplo, estoques horizontais. Então, aqueles estoques que não utilizam prateleiras, aqueles estoques que são horizontais, não sei se vocês já tiveram oportunidade, se onde vocês trabalham tem um galpão enorme, onde é colocado um pallet na frente do outro. Então, o primeiro pallet que eu coloco num estoque horizontal, ele ficou lá no fundo. Eu fui colocando outros na frente. Então, qual que é o primeiro que eu vou tirar? O último que eu coloquei, que é aquele que está na frente, né? Daí eu vou tirando, o último que eu vou tirar é o primeiro que eu coloquei, que acabou ficando lá no fundão. Então, o exemplo aí de LIFO são os estoques aí horizontais. A Valni, não sei se a pronúncia é essa, Valni, está perguntando se é desta forma que são reposições de estoque. Na verdade, quando a gente fala de estoque, pega normalmente os mais antigos, né? Mas aí vai depender da regra da empresa, né? De como a empresa estabelece a ordem, mas normalmente gestão de estoque, se a gente está falando de um mesmo tipo de produto, a prioridade é para aqueles que foram produzidos há mais tempo, né? Se for ainda mais algo perecível. Então, os mais antigos são os primeiros a serem liberados, vamos dizer assim, né? Então, vai depender, claro, de cada empresa, de cada processo, de cada produto, mas normalmente gestão de estoque, os mais antigos são os primeiros a serem entregues, assim, utilizados. Não sei se essa foi a pergunta, né? Mas no mercado é feito desta forma. Normalmente os mais antigos daí são colocados para serem liberados primeiro. Então a gente tem N situações, mas sim, disciplinas de filas são aplicadas aí na gestão de estoque também, ok? Então, LIFO aí, exemplo, estoques horizontais. Agora, PRI, que é o Priority Service. Então, o PRI, o atendimento é por prioridade, segue uma regra pré-estabelecida. Quem estabelece essa regra? O gerente, o líder do espaço ali, né? Então, tomando aqui como exemplo a nossa prateleira, colocamos lá nossas caixas. Eu tenho como prioridade, o meu supervisor falou que primeiro eu tenho que tirar as verdes, depois as amarelas, depois as vermelhas. Então, primeiro eu vou tirar a 1, depois a 7, depois a 9, depois eu vou para as amarelas. A 4 e a 5, depois para as vermelhas. A 2, a 3, a 6 e a 8. Então, eu estabeleci uma prioridade. Exemplo, hospitais. Quando a gente vai para um hospital, a gente recebe aquelas pulseirinhas de coloração, né? De acordo com a gravidade. Então, pessoas que são mais graves, se você chega lá com uma dor de cabeça, uma enxaqueca muito forte, provavelmente você vai receber uma pulseirinha verde, né? Porque a pessoa ela não está correndo risco de vida por causa daquilo. Então, você pode estar esperando lá 2 horas o atendimento. Se chega alguém atropelado, ele vai ser atendido primeiro, porque a prioridade dele é máxima, ele corre ali um risco de vida. Então, muito utilizado no caso de hospitais, né? Por prioridade aí. Ou ali, né? Um exemplo.
dos estoques ali de supermercado, gestão de estoques, também pode ser por prioridade. Quando eu falei do antigo ali, por ordem de validade, é uma prioridade. Por mais que ele seja, que ele tá ali na frente, mais fácil, mas eu preciso pegar o mais antigo. Então, exemplos aí onde é utilizado o PRI. E por último, o Ciro, que é randômico, ou seja, aleatório, tanto faz. Não é o primeiro que chegou que vai ser atendido, não é o último que chegou que vai ser atendido. Eu não vou seguir prioridade nenhuma, eu vou simplesmente atender de forma aleatória. Então, eu vou lá atender o 1, depois o 9, depois o 4 amarelo, depois o 3 vermelho, depois o 5, ou seja, aleatório, não tem ordem. Exemplo disso são os consórcios, né? Quando você dá um lance, você tem uma chance maior, mas não garante que você vai ser contemplado. Totalmente aleatório. Então, quando a gente tem... Eu vou mostrar algumas situações. Não vou nem falar muito, porque eu vou mostrar umas situações que vocês vão poder entender um pouquinho mais. Mas totalmente aleatório, então. Nossa, gente, falei demais. Tô vendo meu tempo aqui, que tá quase acabando. E eu tenho um exercício para mostrar para vocês ainda. Então, vamos lá. Vou dar uma aceleradinha aqui. Então, a primeira situação. Vamos ver se vocês identificam qual disciplina de filas eu tô falando. Mandem aí no chat. Após a produção de um lote de peças, é necessário verificar se as mesmas atendem os requisitos de qualidade exigidos. Para isso, o inspetor da qualidade seleciona algumas peças dentro de uma grande caixa que contém as mercadorias produzidas durante o turno, para que algumas peças do lote sejam inspecionadas. Qual a disciplina de filas representa esse processo? E aí? Eu tenho uma caixa com peças produzidas lá pelos turnos e eu vou ter que selecionar para teste da qualidade dentro dessa caixa alguma peça. Qual é a disciplina de filas que vai representar esse processo? Alguém tem ideia? Isso aí, Jennifer. Jennifer colocou Ciro. É Ciro. Vou pegar totalmente de forma aleatória qualquer peça para fazer o teste da qualidade, né? Até para não... Desculpa pelo som, gente. Passou um carro aqui. Até para a gente não tendenciar nenhum resultado ali. Então, é pego de forma aleatória. Segundo, houve atraso em um voo e os passageiros que têm conexões imediatas embarcaram primeiro. Além disso, passageiros com necessidades especiais, como idosos, pessoas com deficiências ou crianças desacompanhadas, também tiveram prioridade no atendimento em relação aos demais passageiros, garantindo que recebam a assistência necessária. Qual a disciplina de filas representa esse processo? E aí? LIFO, FIFO, CIRO ou PRI? Então, atrasou o voo e vai embarcar primeiro quem tem conexões, crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais. Que disciplinas de fila é essa? A gente está tendo uma prioridade no embarque aí, não tá? Primeiro vai os de conexão, depois idoso, depois criança, tem prioridade aí. Então, é PRI, isso aí. A Jennifer colocou PRI. Então, o embarque é por prioridade. Tem uma regra pré-estabelecida. Então, aqui, né, se familiarizando um pouquinho mais com os termos. Então, a gente tem lá... Gente, só antes, né? Eu dei uma aceleradinha aqui, mas alguma dúvida? Acho que não, né? Então, aqui, Ciro, pegou aleatório ali para qualidade e PRI, prioridade no embarque. Estou seguindo aqui para dar tempo de a gente fazer o último exercício, então. Então, a gente viu que a fila, viu disciplinas de filas. Então, os clientes são aqueles, né, que chegam para ser atendidos. O processo de chegada... o comportamento de chegada desses clientes, eles podem ser infinitos ou finitos. Então, eu posso ter uma quantidade infinita ali de clientes, onde eu tenho tantas peças, tantos clientes chegando, que eu sei que uma hora vai acabar, mas é tão grande que eu trato esse sistema como infinito, essa população como infinito. Agora, se for mesmo contadinho, né, aquelas pessoas que chegam, aí a gente considera o sistema finito. Mas na maioria das vezes, vocês vão ver aqui que a gente vai falar de populações infinitas, tá bom? Então, o processo de chegada pode ser determinístico ou estocástico. Determinístico é muito difícil de acontecer, só quando é máxima eficiência no processo mesmo. Aqui, a maioria dos casos vão ser estocásticos, quase todos eles, na verdade. Então, o que são processos estocásticos? Quando... a gente tem distribuições de probabilidade para representar a chegada de clientes e para representar atendimentos, que é o que acontece em 100% praticamente aí dos processos de atendimento e nos processos produtivos. Então, a gente tem termos importantes de se aprender aí, eu quero muito que vocês gravem, porque a gente vai falar deles até a 9ª semana também. O que é a taxa média de chegada? Ela é dada por lambda, então gravem aí. Lambda tem relação com chegada.
Então, lambda é igual a 1 sobre IC. O que é o IC? Intervalo médio de chegada. Então, por exemplo, se eu falo para vocês que chegam em média um automóvel a cada 5 segundos ali no pedágio. Então, o intervalo médio de chegada, o IC, é os 5 segundos, é o tempo em que chega cada automóvel, 1 a cada 5 segundos. Então, esse é o intervalo de chegada. Qual vai ser a taxa média de chegada, então? Qual vai ser o meu lambda? O 1 sobre 1 IC. Então, 1 sobre 5. Aqui está em segundos, como eu quero em minutos, eu vou fazer vezes 60. Então, a taxa média de chegada é de 12 veículos por minuto. Então, a cada minuto chegam 12 veículos no pedágio. Agora, processo de atendimento. Taxa média de atendimento é o MI, então não confundam lambda com MI. Lambda, taxa média de chegada, e o MI, taxa média de atendimento, que é 1 sobre o TA. Quem é TA? Tempo de atendimento. Então, por exemplo, considere que um estabelecimento, um garçom atende, em média, 2 clientes por minuto, ou que gaste 30 segundos para atender um cliente. Tempo de atendimento, o TA vai ser o quê? Esses 30 segundos, o tempo que ele leva para atender um cliente. Meio minuto ou ali 30 segundos. Qual que vai ser, então, a minha taxa média de atendimento? Meu MI, 1 sobre TA, 1 sobre 30. Para eu ter em minutos, eu faço vezes 60. Então, ele atende ali os 2 clientes por minuto. Então, vejam que taxa média de chegada e atendimento é clientes por tempo, é unidades por tempo. E tempo de atendimento e índice de chegada é só tempo. Então, essa que é a diferença, né? Então, o MI o lambda relacionada com taxa média de chegada, chega a 12 veículos por minuto, o lambda, né? E o MI está relacionado com taxa média de atendimento. Então, são atendidos ali 2 clientes por minuto. Então, um tem relação com a chegada e o outro com o atendimento. Vamos para o exercício rapidinho? Dá tempo, professora Thaís? Acho que em 2 minutinhos eu resolvo com eles. A gente está aí batendo nossas 9 horas praticamente. Mas posso passar o exercício? Sim, posso. Dá sim. Então, tá bom. Vou tentar não extrapolar muito aqui, pessoal, mas acho que vale a pena. Em 2 minutinhos a gente resolve aqui. Bom, vamos lá. A Jennifer tá falando, prof, no caso daria 1,99, então posso arredondar? Ah, você aplicou o cálculo aqui, Jennifer, acredito eu. Deixa eu voltar. Cadê? Aqui, que deu 1,99, deixa eu ver, 1 dividido por 30. Dividido por 30 vezes 60. Dá 2. Não sei o caso onde você está falando que deu 1,99. Dá 2 certinho, ó. O bom, eu ia falar para vocês, que era usar 2 casas decimais sempre. Ok? O ideal é que a gente use sempre 2 casas decimais. Mas nos exercícios a gente vai usar bastante Excel, então a gente não precisa se preocupar muito com isso. Mas nas contas à mão, pelo menos 2 casinhas decimais é importante, porque se a gente já arredonda no começo, os próximos cálculos que a gente vai fazer, porque lambda e MI é só o começo. Vocês vão ver que a gente vai usar eles para muitos outros cálculos. Então, se a gente arredonda já ele logo de começo, isso vai interferir nos outros cálculos. Ah, o celular não arredondou? Bom, mas o ideal, então, sempre manter 2 casinhas decimais. No caso, 199, ok? Vamos sempre ter esse acordo aqui entre nós, então, de vocês usarem 2 casas decimais. Vamos lá, então, para um exercício. Considere um sistema de fila formado por uma agência bancária no qual um guichê foi selecionado como posto de atendimento para a operação de atender ao saque de aposentadoria para idosos. Você foi escolhido para observar o sistema e anotar alguns valores, como o tempo médio de chegada de clientes na fila e a duração do atendimento. Durante meia hora, você anotou os valores apresentados na tabela 1. Então, você foi lá, ficou meia hora e ficou marcando o intervalo de tempos de chegada. Ou seja, o primeiro cliente chegou ali, esses valores estão, deixa eu ver, eu coloco se estão em segundos. Acho que eles estão em segundos, deixa eu só confirmar aqui. Estão em minutos, tá, pessoal, os dados. Depois eu anoto aqui para vocês. Então, o primeiro cliente chegou nos primeiros 2 minutos. Depois de 1 minuto, chegou o outro. Depois de 1 minuto, o outro. Depois de 1 minuto, o outro. Depois de 4 minutos, chegou o quinto cliente e assim por diante. E a duração de atendimento? O primeiro cliente ficou 1 minuto, o segundo 1, o quinto cliente ficou 2 minutos ali no guichê, o nono cliente 2 minutos, ou seja, ela anotou esses tempos. Conforme chegou esses 12 clientes e o tempo que eles ficaram ali no atendimento.
Em posse desses dados, avalia o problema apresentado, a taxa média de chegada, que é o lambda, o índice de chegada, que é o IC, a taxa média de atendimento, que é o MI, e o tempo médio de atendimento, que é o TA. A gente tem essas informações. Primeira coisa é calcular o IC, o intervalo aí de chegada. Então, o que nós temos que fazer para achar o intervalo de chegada? Como ela avaliou o sistema por meia hora, e nessa meia hora chegou 12 clientes, o intervalo de chegada vai ser a média do tempo em que chegou esses 12 clientes. Então, basta a gente somar aqui todos os intervalos de chegada e dividir por 12, já que foram 12 clientes que chegaram nesse período. Então, o intervalo de chegada vai dar aí 18 dividido por 12, 1,5. Deixa eu ver, vou até fazer aqui para ver se deu outra casa decimal. 18 dividido por 12 é 1,5. Depois vocês veem se na calculadora de vocês também vai dar isso, quem está usando o celular. Mas na científica, né, 1,5. Então, o intervalo de chegada, 1,5 minutos aí, em média, chega a cada cliente. Então, 1,5 minutos. E o tempo de atendimento médio? A gente vai somar o tempo que cada um dos 12 clientes ficou e dividir por 12. Então, soma tudo e divide por 12 aqui a duração do atendimento. Então, o TA, tempo de atendimento, vai ser 16 dividido por 12, 1,33 minutos por cliente é o tempo médio de atendimento. Então, cada cliente ficou em média 1,33 minutos no guichê ali do banco. Agora sim, qual vai ser o lambda? Então, taxa de chegada, lambda relacionada à chegada, né? Taxa de chegada aí dos clientes. É o 1 sobre o IC. Então, 1 sobre aquele 1,5 que nós achamos aqui, ó. Então, 1 sobre 1,5 vai dar aproximadamente aí 0,666 clientes por minuto. Vamos transformar isso aí em horas, para a gente ter um valor que a gente consegue entender melhor, ter noção da quantidade. Então, basta a gente pegar esses 0,66 clientes por minuto e fazer vezes 60 para ter em horas, né? Porque uma hora tem 60 minutos. Então, isso vai dar aproximadamente 40 clientes por hora. Taxa de chegada, ou seja, chega em média 40 clientes por hora nesse banco, nesse guichê. E a taxa de atendimento aí, né? A gente vai usar, na verdade, aí a taxa de atendimento para encontrar a taxa média de atendimento. A gente vai usar o tempo de atendimento, que é o TA. Então, a taxa de atendimento que é dado por MI é 1 sobre o tempo de atendimento que a gente achou anteriormente, que era 1,33. Então, 1 dividido por 1,33, 0,75 aí, aproximadamente clientes por minuto. Então, taxa de atendimento, em média, 0,75 clientes por minuto são atendidos. Para ter em hora, basta fazer vezes 60. Isso vai dar 45 clientes por hora. Ou seja, chega nesse guichê do banco, 40 clientes por hora, e a capacidade de atendimento, a taxa de atendimento desse guichê, desse banco, é de 45 clientes por hora. Então, chega a 40, mas ele tem a capacidade média de atender 45 clientes por hora. Entenderam? Compreenderam, então, o que é o lambda e o que é o MI? É muito importante vocês entenderem isso logo nessa aula, porque a gente vai usar MI e lambda até a semana 9, inclusive lá no Arena. Por isso que é muito importante essa base teórica agora no começo. Então, lambda, taxa de chegada. Chega a 40 clientes por hora no banco. MI, taxa de atendimento. Eu consigo atender, em média, 45 clientes por hora. Tranquilo, gente? Passei uns minutinhos. Assim a gente encerra o conteúdo que era da nossa primeira aula ao vivo. Alguma dúvida? Tudo certo? A Jennifer falou que o dela deu bem lá aproximadão, né? 1999. Então, por isso que eu acho que a científica já até arredondou. Mas usem sempre 2 casinhas decimais aí, igual eu mostrei nesse exercício anterior. Ok? Então é isso, gente. Já passamos, não vou enrolar muito nesse finalzinho aqui com vocês. Agradeço o pessoal que participou aí no ao vivo. Para quem vai assistir a gravação depois, qualquer dúvida, né? Vocês tragam na nossa próxima aula. E a gente se vê então na próxima segunda-feira, ok? Dando continuidade aí aos cálculos dos parâmetros de fila. Hoje foi uma introdução. Na próxima semana a gente vai ver novos cálculos e novas expressões aí. Obrigada, desejo para vocês uma boa semana e até a próxima segunda, então. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.